nós encerraremos a série que iniciamos e foi intitulada O que é o homem? Né? O título base, o texto base, melhor dizendo, dessa palavra, está aqui em Salmos capítulo 8, de 3 a 8, onde nós lemos: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então, o salmista pergunta: o que é o homem diante de tanta grandeza de Deus? O que é o homem diante de um Deus tão maravilhoso, perfeito, santo e justo? Por que é que um Deus tão perfeito, santo e justo se importa com o homem que é tão imperfeito, muitas vezes iníquo, muitas vezes injusto, muitas vezes egoísta, muitas vezes não o honra, mas ainda assim Deus se importa com esse homem? Então o salmista, na verdade, está enaltecendo não o homem, mas está enaltecendo ao Senhor, pela sua misericórdia, pela sua generosidade, pela compaixão com que Deus trata o homem, não ao homem propriamente. E é isso que é muito importante e fundamental como cristãos, que percebamos: nós não estamos no centro, Deus está no centro. É tudo dele, por ele e para ele. Você pode repetir isso comigo? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive eu mesmo. A minha felicidade é para ele, não é para mim, não. A minha alegria é para ele, não é para mim, não. A minha prosperidade é para ele, não é para mim, não. Embora ele se agrade que eu aproveite de todas essas coisas, embora Deus se agrade que a gente aproveite da alegria que vem dele, embora ele se agrade da prosperidade que vem dele, é ele que nos dá prosperidade, mas ele quer que o foco da nossa existência, ele quer que o foco da nossa felicidade, que o nosso principal objetivo de vida seja agradar e glorificar a ele. Agradar a ele porque nós nos empenhamos em sermos gratos a ele, em agradecermos pelo que ele faz por nós, e glorificá-lo porque nós, na terra, decidimos demonstrar a glória dele. E por isso o título da mensagem de hoje, queridos, é Luz do Mundo, Luz do Mundo. E quem é a verdadeira luz do mundo? Você sabe dizer o nome dessa pessoa? A verdadeira luz do mundo é Jesus, Verdadeira luz, essa expressão verdadeira luz, eu acho muito interessante. Tem algumas mulheres, inclusive a minha mãe, se chamam Vera Lúcia. Tem alguma Vera Lúcia aqui? Ou tem alguém na família que tem alguma Vera Lúcia? Vera Lúcia quer dizer, em latim, verdadeira luz, ou seja, o próprio Cristo. O próprio Cristo é a verdadeira luz do mundo. E ele diz isso aqui em João 8,12. Quando lemos: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem é a verdadeira luz? Jesus. Ele é a verdadeira luz. Só ele pode nos guiar a sair do império das trevas e nos transportar para o seu reino. Só ele.
É dom dele, ele dá isso de graça para todos nós, não por obras para que ninguém se glorie. Amém? Só tem um detalhe. Hoje, Jesus está aqui como homem e como Deus no meio de nós. Ele está aqui. Onde é que hoje Jesus está? Né? O credo fala sobre isso. Hoje ele está sentado à direita do Pai. E o que é que ele faz lá, sentado à direita do Pai? Ele intercede por nós. Né? Ele intercede por nós. Então, João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz: Filhinhos, não pequem, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm em Cristo Jesus um intercessor. Algumas Bíblias usam: vocês têm um advogado, alguém que fale por vocês, junto ao Pai, né? Então, quando porventura, por acidente, nós pecamos, nós nos arrependemos de termos cometido pecado, mas imediatamente nós tomamos posse dessa promessa que nos é dada pelo Senhor, né? De que nós somos santos, de que nós somos justos, de que nós somos dignos pelas obras de Jesus, não pelas nossas, pelas obras de Jesus na cruz, tá bom? Então a gente toma posse disso e segue em frente, decidido a não mais pecar. Porque afinal eu sou santo e a obra de um santo é uma obra santa. Amém? E queridos, pelo fato dele hoje estar sentado à direita do Pai, nós temos que refletir. Jesus continua agindo na terra? O que é que você acha? Jesus continua agindo na terra? Claro que sim. Mas como ele age na terra, se hoje, como Deus e homem, ao mesmo tempo, ele está sentado à direita do Pai? Se hoje ele está no céu, como é que ele age na terra? Ele age através de nós. Então, tudo que Jesus pretende realizar na terra, ele faz através de nós. Eu confesso para os irmãos que já faz algum tempo que eu, no meu tempo sozinho com Deus, eu tenho clamado ao Senhor, né? Senhor, me ajuda, Deus, olha, o teu rebanho tem crescido, me ajuda, me dá revelação, me dá sabedoria para conduzir o teu rebanho, né? Me ajuda, Senhor, né? Poxa, essa oração é tão generosa, né? Eu me sentia tão espiritual fazendo essa oração, né? Tão espiritual, né? Fazendo essa oração, né? Eu estou pedindo sabedoria ao Senhor para conduzir o rebanho dele. Poxa, como eu sou uma pessoa legal, né? Só que a oração estava errada. Ontem eu fui fazer essa oração de novo, tirando meu tempo com Deus, e aí o Espírito Santo chegou para mim, né? Eu falando em sabedoria, aí o Espírito Santo foi e me disse: olha, eu não tenho como te dar o que eu já te dei. Aí eu, como assim já me deu? Já te dei. Eu já te dei o Espírito Santo e eu já te dei os dons do Espírito Santo para que você possa agir na terra da mesma maneira que Jesus agiu. Então pare de pedir, agradeça agora. Agradeça e exerça, porque o que você não tem feito é exercer. Ou lapada. Pense na lapada que eu levei. Saí com as costas quentes ontem do meu tempo de oração. Ai, Senhor. Brincadeira, viu a história da lapada. O Espírito Santo nunca é pesado comigo. Confesso para vocês, nunca. Ele sempre me fala com uma voz muito doce. Ele sempre me fala com uma voz muito tranquila, muito mansa. Porque a voz do Espírito Santo é assim. Tá certo? A voz do Espírito Santo é uma voz mansa, é uma voz pacífica. A voz do Espírito Santo é uma voz que não traz consigo condenação, tá bom? Não traz condenação. A gente é que gosta de umas pancadas, não gosta? A gente gosta quando a gente é chamado a atenção, não gosta? Porque a gente sabe que é amor, né? Então, quando o Espírito Santo chama a atenção da gente, a gente sabe que é porque Ele ama. Não é porque a gente está fazendo algo de errado, né? Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Então o Espírito Santo foi e me chamou a atenção de novo, porque Ele já tinha me dito isso.
E a gente acaba, né, por não vigiar, a gente acaba negligenciando aspectos que a gente deveria investir um pouco mais, né? Então, queridos, é importante percebermos que o próprio Jesus diz que agora nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, por que somos sal da terra e luz do mundo, se Ele é a verdadeira luz? Porque nós precisamos refletir a glória de Jesus. Nós glorificamos a Ele na terra quando nós nos parecemos com Ele na terra. Nós glorificamos a Jesus na terra quando nós fazemos o que Jesus fazia na terra. Jesus ressuscitava mortos? Ressuscitava? Sim ou não? Então nós também temos que ressuscitar. Jesus curava enfermos. Você viu lá que ele curou o cego Bartimeu, né? Que ele curou os leprosos. Você lembra de ter lido isso na Bíblia? Pois é, se Jesus curou leprosos, nós também temos que curar. Jesus consolou os aflitos. Ele consolou a mulher que foi pega em adultério. Consolou? Consolou. Ele disse para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. E Jesus disse: nem eu que não tenho pecado, vim para te acusar. Eu vim para te salvar. Aí ele vai e diz: vá e não peques mais. Mas ele não condenou aquela mulher, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então o nosso papel também não é condenar ninguém, mas salvar essas pessoas. Salvar essas pessoas. Nós temos tido, queridos, já iniciamos, né? Vocês viram aqui no Paz News, a Jaciara anunciou o Life on the Streets. É assim mesmo? Life on the Streets? Thank you. E o que é esse projeto? Toda segunda-feira, alguns irmãos da igreja vão pelas ruas aqui de Sobral, em busca daquelas pessoas que estão vivendo, infelizmente, nas ruas, né, que não tem onde dormir, né, que não tem uma casa, e eles vão distribuir uma quentinha, né? Eles fazem lá os pratos, né? Inclusive quem faz são irmãos aqui da igreja que tem um restaurante bem conceituado aqui em Sobral, inclusive, né? Então eu recomendei, eu pedi a eles: olha, querido, não dê para eles algo que vocês não comeriam. Então, se você vai ao supermercado para comprar arroz, compre o arroz que você compra para a sua casa. Se você for ao supermercado comprar feijão, compre o feijão que você compra para a sua casa. Ah, não, mas eu vou comprar esse aqui mais baratinho que é para dar mais. Não, senhor. Compre a mesma qualidade que você usa na sua casa. Aprendi com meu avô, ele não admitia de jeito nenhum na casa dele que se desse a quem quer que seja qualquer alimento que o povo da casa não consumisse por alguma razão, né? Sei lá, a carne está com mau cheiro. Dá para o fulano? De jeito nenhum. Se está com mau cheiro, não serve para mim, não serve para ninguém, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade pelo seguinte, queridos, porque aquelas pessoas a quem nós vamos servir nas ruas, elas também são criatura de Deus, e algumas delas, filhas de Deus. Vocês sabiam que tem um bocado de crente desviado hoje vivendo nas ruas e sendo escravizado pelas drogas? Sabia disso? E aí eu te digo, queridos, é urgente alimentarmos essas pessoas? É urgente? O que é que você acha? Né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, mais urgente do que isso é falar de Jesus para elas. Mais urgente do que matar a fome dessas pessoas, mais urgente do que combater o crime, mais urgente do que combater a corrupção, é falar de Jesus
para todas as pessoas com quem nós convivemos. Todas, todas. Não existe no mundo obra mais nobre, mais urgente e mais necessária do que a pregação. Nenhuma obra é maior do que essa. E eu te chamo a atenção disso, queridos, porque dentro da igreja, inclusive, dentro da teologia, entrou um pensamento chamado materialismo. E o que é esse materialismo? Só é real aquilo que eu posso pegar, né? Só é real aquilo que eu posso pegar. É uma mentalidade ultrapassada cientificamente, mas está permeada entre nós. As pessoas pensam o tempo todo, não, Deus não existe, afinal não posso apalpar Deus, né? E aí eles tentam relativizar quem é Deus. E se concentram apenas nas coisas que são palpáveis, pão e água. Quando o próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida, do meu trono brotam águas que saciarão a toda sede. Nós cantamos hoje, aqui no louvor, aquele momento em que a mulher samaritana encontra Jesus. Você lembra que você cantou isso hoje? Né? Aquela mulher foi àquele poço buscar água para matar a sede. Jesus disse para ela, olha, eu tenho uma água que não deixa mais você sentir sede. Jesus é o pão da vida. O seu sangue deve ser bebido por nós e a sua carne comida por nós. É claro que ele não está falando literalmente e materialmente. Não é isso que ele está falando. Ele está falando a um nível espiritual. Mas se nós formos saciados espiritualmente, o material será consequência do espiritual. Ontem eu saí do culto, né, a gente ia para uma comunhão aí numa célula, mas a água foi tão pesada que eu disse, rapaz, eu acho que a comunhão não vai mais acontecer não, debaixo dessa água toda está meio difícil. Aí fomos para casa, né? Cheguei em casa, coloquei um filmezinho para assistir, né? Fui assistir Oppenheimer. Alguém já assistiu? Já? Poxa, aquele filme para mim foi revelador. Mas pastor, aquele filme fala sobre a bomba atômica. Pois é. Mas nas pesquisas daquele cara, até chegar à bomba atômica, ele descobriu que mesmo a matéria é pura energia. E a Bíblia já diz isso há quanto tempo, né? Que o espiritual é que define o material. A Bíblia já fala isso há quanto tempo? Que antes de tudo, Deus, que é espírito e não matéria, criou inclusive a matéria. A palavra fala isso há quanto tempo? E os homens, na sua arrogância, na sua soberba, acham que sabem de alguma coisa. Até descobrir mais uma novidade, como foi a ciência quântica. Tá certo? Então, a ciência quântica, a teoria quântica, abriu a mentalidade dos homens para algo além da matéria. Mas há quanto tempo o Senhor está falando isso para a gente? Mas na nossa rebeldia, a gente prefere acreditar naquilo que pode pegar, naquilo que os cientistas dizem que é real, do que naquilo que a palavra diz que é real. Isso não deveria valer para quem é de fora, quanto mais para quem é de dentro da igreja. Sabe, queridos, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Você crê nisso? Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos,
reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quem aqui é justiça de Deus? Todos nós somos justiça de Deus. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: se nós olhamos para o mundo e não estamos vendo justiça no mundo, sabe de quem é a responsabilidade? É nossa. Se nós cobramos que o mundo seja perfeito, mas não estamos nos empenhando para que a nossa vida seja perfeita, nós somos grandes responsáveis pela injustiça do mundo. Tem pessoas que questionam a Deus: se Deus existe, por que existe fome? Se Deus existe, por que existem guerras? Se Deus existe, por que há tanta injustiça e corrupção? Mas isso porventura é culpa de Deus? Quando Deus colocou o homem na terra para... Qual é o propósito do homem na terra? Lá no jardim, porque foi que Deus colocou o homem na terra para cultivar e guardar o jardim. Aí o homem não está cultivando e muito menos guardando o jardim, e a culpa é de Deus? É não, querido, a culpa é nossa. A culpa é nossa. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo das nossas incapacidades, se faz homem, morre na cruz no nosso lugar, para nos libertar da escravidão da morte, da escravidão do pecado, nos livra do pecado, nos livra da morte, para que possamos viver eternamente. E aí nós escolhemos viver a mesma vida que a gente vivia quando era escravo do pecado? Faz sentido isso? Nenhum. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso propósito de vida passa a ser servir a Ele. Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos de Cristo. Eu faço questão de usar essa palavra, escravo de Cristo. Uma vez eu estava falando para uma pessoa, escravo de Cristo, ele, peraí, Fabiano, escravo é pesado. Querido, mas a palavra é essa, é escravo mesmo. É escravo. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se uma pessoa nega a si mesmo, o que é que ela é? Escrava. Então deixamos de ser escravos do pecado e destinados à morte e ao inferno, para agora sermos escravos de Cristo e destinados à eternidade e ao céu. Ô bênção, né? Eu acho que não é uma escolha difícil de se fazer, né? Viver eternamente. Porque tem gente que pensa o seguinte: ai não, rapaz, virar crente, pensa que virar crente é fácil? Nada, virar crente não é fácil não. Crente não pode beber, crente não pode ir para festa, crente não pode escutar a música do mundo, crente não pode mentir, crente não pode... Realmente não pode nada disso. Mas não é uma decisão difícil. Não é difícil trocar a eternidade no inferno pela eternidade no céu. É difícil fazer essa escolha? Não é. Mas nós precisamos anunciar essa mensagem, queridos, com vigor e com coragem para as pessoas que não conhecem a Cristo, especialmente aos zombadores. Não tenha medo dos zombadores. Você carrega consigo a verdadeira luz do mundo. Ele pensa que tem luz, mas vive nas trevas. Então seja ousado quando pregar para alguém. Seja ousado ao testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Os zombadores vão zombar, mas deixa eu te dizer uma coisa: eles não estão zombando de você. Eles estão zombando daquele a quem você anuncia. E eles não zombam porque conhecem aquele que você anuncia. Eles zombam justamente porque eles não conhecem aquele a quem você anuncia. Mas se eles conhecessem, com certeza eles não zombariam. Nele, em Jesus Cristo, nos tornamos justiça de Deus. Olha que privilégio. Então, queridos, onde nós chegarmos, a paz, a justiça, o amor de Deus também devem chegar.
Onde pusermos os nossos pés, nesse lugar deve haver prosperidade. Sabia disso? Se você chegar num lugar miserável, num lugar cheio de pecado, num lugar cheio de injustiça, na hora que você pisar os pés ali, a justiça, a prosperidade, a alegria começa a brotar. Amém? Você crê nisso? E por quê? Porque você é luz do mundo. E a luz ilumina nas mais densas trevas. A treva não prevalece diante da luz. Se você estiver num ambiente hermeticamente fechado, né, e opaco, né, não entra luz nenhuma nesse ambiente, e você entrar com um palito de fósforo e acender, aquela luzinha do palito de fósforo vai iluminar o interior daquela densa treva. Imagine só a verdadeira luz que você carrega dentro de si, como iluminará a maior treva onde você andar. Já pensou nisso? Onde estivermos não haverá doente, não haverá aflitos, não haverá necessitados, pois agora nós somos a luz do mundo. Porque nós refletimos a luz que recebemos de Jesus, não porque nós sejamos de fato a verdadeira luz. A verdadeira luz é Cristo, mas nós estamos na terra, né, buscando refletir essa luz que vem dele, né? Então, hoje nós vivemos porque estamos em Cristo. Essa é a nossa vida, Cristo em mim, a esperança da glória. Então, dia após dia, eu serei aperfeiçoado pela santidade de Cristo, até que chegue o dia em que eu serei imediatamente glorificado pela graça de Cristo. Nós fomos salvos pela graça, nós estamos sendo salvos pela graça e nós seremos completamente salvos pela graça. Amém? Por isso, quando você falar de Jesus para alguém, você não perceber ainda a mudança de vida nela, não desista. Não olhe para essa pessoa e diga, não, aquele ali eu acho que não está salvo não. Entregou a vida a Jesus, mas continua nas drogas. Entregou a vida a Jesus, mas continua no pecado. Não, esse aí eu acho que não entregou, precisa converter. Às vezes é tão espiritual a gente dizer isso das pessoas, né? Mas está errado. Está errado. Porque no momento que a gente entrega a vida a Jesus, nós somos santificados pela santificação de Jesus, mas nós também seremos aperfeiçoados na caminhada. Alguns manifestam essa santidade com maior rapidez, outros com uma rapidez menor. Quanto mais rápido nós manifestarmos essa santidade, mais rápido nós aproveitaremos e gozaremos das promessas de Deus para a nossa vida. Quanto mais rápido nós conseguirmos, melhor para nós. Mas o propósito de Jesus, queridos, é de que nós vivamos eternamente. Então não nos cabe julgar uns aos outros se alguém está fazendo uma caminhada mais rápida ou mais lenta, se está salvo, se não está. Isso não é preocupação nossa. Só quem sabe verdadeiramente isso é Deus e eu mesmo. Eu sei que estou salvo, porque o Espírito Santo de Deus testemunha, o Espírito Santo de Deus atesta, o Espírito Santo de Deus me convence de que eu sou filho de Deus. Mas eu não posso olhar para você e dizer, não, isso aí está salvo. Não, eu e Deus sabemos, você e Deus devem saber disso. Nunca duvide da sua salvação e nunca duvide de que se uma pessoa fez essa oração de entrega a Jesus, que essa pessoa não esteja salva. Nunca duvide, isso pertence a Deus e àquela pessoa. Amém? Mateus 5, 13 a 16 nos diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí tem um bocado de crente espiritual, né? Que entende o seguinte: não, eu tenho que fazer caridade, mas eu não tenho que dizer para ninguém que eu estou fazendo caridade. O que a minha mão esquerda fizer, não saiba a minha direita. Espiritual. Não entendeu a palavra. Não entendeu a palavra. Me responde uma coisa muito clara: é possível você fazer uma coisa com a mão direita e a esquerda não saber? É possível isso? Não é possível, queridos. Então Deus não está falando de não fazermos isso para que os outros vejam. O que Deus está falando é que nós não devemos fazer isso para nosso envaidecimento. Não tem a ver com quem está fora, tem a ver comigo. Não tem a ver com a pessoa que está vendo eu fazer caridade. Tem a ver com a motivação pela qual faço. Pelo contrário, se nós lermos aqui, é tão claro, tão claro. Assim, brilhe a luz de vocês diante de quem? De quem é que vai brilhar a luz de vocês? De quem é? Está aqui, tá? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Diante de quem tem que brilhar a nossa luz? É diante de Deus? É? Não, queridos, é diante dos homens. Toda boa obra que nós fizermos por meio de Cristo Jesus precisa ser vista pelos homens. E para quê, pastor? Para que eu me envaideça? Para que as pessoas achem que eu sou muito espiritual? Não, queridos. Para que os descrentes glorifiquem a Deus por verem o que Deus tem feito no mundo através da sua vida. Eles dirão: se o fulano de tal consegue fazer isso, eu também consigo. Porque ele não é mais amado por Deus do que eu. Você acha que Deus amou mais a Abraão do que a você? Você acha que Deus amou mais a Davi do que a você? Te garanto que não. O amor de Deus por nós é intenso. O amor de Deus por nós é incompreensível por nós. Mas o amor de Deus não é um amor libertino. Não é um amor que olha para a gente como muitas vezes a gente olha para os nossos e diz: fulaninho, olha, fulaninho está mentindo, falou um palavrão. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Deus nos ama intensamente e por isso Ele nos corrige. E por isso Ele deseja que nós pratiquemos a boa obra que Ele próprio preparou para que nós pratiquemos. Não é isso que a gente lê lá em Efésios capítulo 2, versículo 8? Você já leu isso lá? Efésios 2:8. O que é que diz lá? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para praticarmos as boas obras que Ele próprio preparou para que nós as pratiquemos. Aí o que é que a gente faz? A gente inverte a coisa, né? A gente inverte a coisa. A gente faz a nossa obra de caridade em segredo, e aí vai para casa, olha no espelho e diz: nossa, como eu sou uma pessoa boa. E eu ainda não disse para ninguém.
E aí chega diante dos outros, deveria falar de Jesus, deveria orar por enfermos, deveria ter ousadia de orar para que um morto ressuscite, e a gente diz, não, o que é que vão dizer de mim? É o contrário, meu povo, é o contrário. Nós deveríamos ter ousadia de realizar as boas obras que o próprio Deus preparou para que nós as pratiquemos. E ele diz, façam essas boas obras diante dos homens, não escondido dos homens. Alguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma panela? É o que ele está dizendo. Então, se vocês são a luz do mundo, por que se esconder? Se nós somos a luz do mundo, por que não praticamos essa boa obra todos os dias e a cada momento do nosso dia? Para que as pessoas vejam mesmo. E aí na hora que elas chegarem, olha fulano de tal, aí leva o menino ali para fulano, que a oração do fulano é poderosa. É a oração do fulano que é poderosa? É não, querido. Não é não. A obra é de Deus, foi Ele que preparou para que nós a pratiquemos. Amém? Recebemos essa luz de Cristo quando nós cultuamos a Ele. Então, quando nós estamos aqui cultuando ao Senhor, quando nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, né? Quando nós estamos sendo transformados pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, nós somos transformados pela cultura de Jesus. E para quê? Qual é o nosso propósito de vida? Cultivar e guardar. Então, depois que a gente se enche de Cristo, a gente vai e cuida da obra dele na terra. A gente vai pregar aos necessitados, a gente vai suprir as necessidades daqueles que têm fome e sede de justiça, né? A gente vai até os enfermos curar enfermos, a gente vai testemunhar aos corruptos acerca da nossa santidade. Mas para isso, primeiro nós temos que buscar a Cristo. Primeiro nós temos que ser transformados por Ele. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem a vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Amém? Olha o que diz aqui Deuteronômio 28, de 1 a 6. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, se obedecerem a Deus. Vou falar uma coisa aqui para vocês, eu não quero desestimular isso não, viu? Pelo contrário, eu quero estimular a fazer isso e mais alguma coisa. Às vezes a gente acha que receber uma simples oração, aí, pastor, ora aqui por mim, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, porque, pastor, eu estou passando por dificuldade financeira, viu? Então ora por mim. Aí eu vou, oro pela pessoa, mas aí eu te pergunto, o que é que abre as comportas dos céus e faz chover bênção sem medida, de maneira que nós nem tenhamos onde guardar? O que a palavra está dizendo aqui é que se o pastor orar na minha cabeça, eu serei abençoado? É não, querida, é se eu obedecer. Mas pastor, é tão difícil obedecer? É não, querido, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você para que você obedeça. A gente só precisa deixar Ele fazer, só isso. Tem uma música, alguém aqui conhece um cantor chamado Nani Azevedo? Deveria conhecer, né? Se não conhece.
ele tem uma música que fala justamente sobre Deuteronômio, que nós acabamos de ler. Diz o seguinte: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. É quando eu obedecer a voz de Deus, que tudo que eu tocar será abençoado. É quando eu obedecer a voz de Deus, que tudo que eu fizer prosperará. É quando eu obedecer a voz de Deus, que tudo na minha vida vai dar certo. É quando eu obedecer a sua voz. Oh, Deus maravilhoso, não é? Oh, Deus maravilhoso. Queridos, nós somos abençoados para abençoarmos o mundo. Nós somos salvos para salvarmos o mundo. Nós somos livres para libertarmos o mundo. Nós fomos feitos justos para apresentarmos a justiça de Deus ao mundo e para sermos a própria justiça de Deus no mundo. Nós fomos feitos santos para que a santidade de Deus em nós possa transformar o ambiente onde nós estivermos. É para isso que nós somos santos. É para isso que nós prosperamos. Nós prosperamos para abençoar a terra. Nós prosperamos para abençoar o necessitado. É para isso que o crente deve querer ficar rico. Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, crente, você tem obrigação de ficar rico. Eu sei que tem gente que vai me criticar depois dessa palavra que eu acabei de dar. Tenho certeza disso. Especialmente se separar só isso aqui. Olha aí, o pastor dizendo que todo crente tem que ficar rico. Teologia da prosperidade. Escute a palavra inteira, né? Escute por que nós temos que prosperar nessa terra. Entenda por que nós temos que ser grandes, que nós temos que governar essa cidade. Entenda por quê. Porque Cristo está em mim e o governo de Cristo no mundo é realizado através da minha vida e da sua vida. Queridos, Deus prosperou ricamente Abraão, para quê? Para que Abraão constituísse um povo para Deus, porque Abraão é nosso pai na fé, foi para isso que Abraão prosperou. Deus abençoou Isaac, Deus abençoou Jacó, Deus permitiu que José fosse preso no Egito, e finalmente fosse colocado como governador do Egito. Para quê? Para salvar 70 pessoas só. Para salvar só 70, José saiu do calabouço para ser governador do Egito. Para salvar só 70. Um homem foi tornado governador do Egito. Mas esses 70 se multiplicaram em milhares. E hoje nós conhecemos a Cristo porque José aceitou passar por todo aquele processo no calabouço até virar governador do Egito. E ele não chegou diante do faraó, e o faraó chegou para ele: olha, é o seguinte, você está saindo agora da cadeia, toma aqui, eu vou te dar o meu anel, meu selo, e agora você é a autoridade aqui sobre o Egito, só estando abaixo de mim. E aí José, muito espiritual, disse: não, faraó, eu não sou capaz disso, não. Faraó, obrigado, mas olha, eu acho que tem tanta gente melhor do que eu para assumir. Foi isso que José fez? Não, querido, José era um homem humilde, ele sabia qual era o propósito dele na terra, que era abençoar a terra por meio de Cristo. E ele aceitou a incumbência. Então, quando Deus te proporcionar algo maravilhoso, receba.
Receba, porque Deus quer transformar o mundo através da sua vida. Amém? Atos 16, 30 a 31 nos diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Queridos, nós precisamos anunciar Jesus para que mais pessoas sejam salvas. Nós precisamos anunciar Jesus para que famílias sejam salvas. Nós precisamos anunciar Jesus para que a nossa cidade seja salva. Anunciar Jesus é a obra mais urgente que nós temos a realizar nesse mundo. Se nós anunciarmos a Jesus e transformarmos as pessoas por meio da ação do Espírito Santo nelas, o mundo será transformado. E talvez alguém diga: pastor, mas a Europa já foi cristã. Não concordo. A Europa, ela confessou uma religião. Mas se você for ver a história direitinho, aqueles reis obrigaram as pessoas a se converterem, mataram pessoas que não pensavam conforme eles pensavam. E essa não é a cultura do reino. Essa não é a cultura do reino. Isso pode ser a cultura de uma religião, não a do reino de Deus. A cultura do reino de Deus prefere morrer a matar. A cultura do reino de Deus prefere servir a ser servido. A cultura do reino faz com que aqueles que exercem autoridade sirvam a aqueles que não exercem autoridade. Essa é a cultura do reino. A cultura do reino se importa mais em dar do que em receber. Essa é a cultura do reino. A cultura do reino, ela descansa no lugar de trabalhar. Essa é a cultura do reino. Descansar no Senhor. A gente tem que trabalhar e tem que trabalhar com zelo. Mas quem dá prosperidade não é o meu trabalho, é o Senhor. Pregue a palavra como se o mundo fosse acabar hoje. Pregue a palavra do Senhor como se o mundo fosse acabar hoje. Imagina aí que um anjo chegou no teu ouvido e disse: seguinte, prega logo a palavra de Jesus para a tua família todinha, porque hoje às 18 horas Jesus vai voltar. E aí não vai dar mais para salvar ninguém não. Você sairia daqui e pregaria para a sua família? Você diria para eles: olha, entrega a tua vida a Jesus, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Ele vai voltar hoje, entrega a tua vida. Você faria isso, se soubesse que Jesus vai voltar hoje? Queridos, Paulo pregou a palavra de Jesus com essa urgência, como se ele fosse voltar naquele dia. E naquele tempo Paulo já dizia: Jesus está voltando. Do mesmo jeito que a gente vê nas ruas aí os cartazes pregados, Jesus está voltando. E alguém diz: faz tanto tempo que dizem que Jesus está voltando e Ele até agora não voltou. Se naquele tempo era urgente, imagine hoje quão urgente é falar de Jesus, pregar Jesus, viver Jesus. Sua vida é uma bênção para o mundo, sabia disso? Sua vida é uma bênção para o mundo. Quando Deus decidiu acabar com 2 cidades no tempo de Abraão, Ele enviou os seus anjos e Abraão conversou com eles e disse: olha, se lá em Sodoma e Gomorra tiverem 50 justos, o Senhor não pouparia pelos 50? Os anjos disseram: sim, as cidades seriam poupadas pelos 50 justos. Se não forem 50 mais 30, pelos 30 seria poupada. Se não forem 30, forem 15, pelos 15 seria poupada. Se não forem 15, mas só forem 10, pelos 10 ela seria poupada. Aí eu te pergunto: Sodoma e Gomorra foram poupadas? Não. Sinal de que nem 10 justos tinha naquelas 2 cidades. Nas 2 cidades não tinham 10 justos. Mas antes de destruir a cidade, o que foi que Deus fez? Ele foi lá, pegou os poucos justos que haviam lá, tirou da cidade e destruiu as cidades.
No dia que Jesus voltar, querido, será semelhante. Os justos serão retirados da terra. E justos como? Justos por suas próprias obras? Não, justos pelas obras de Cristo. Serão retirados. E aí tudo será transformado. E haverá nova terra e novos céus. E a Jerusalém celestial, a cidade onde nós viveremos a eternidade, vai descer do céu para a terra. Uma terra transformada, uma terra completamente aperfeiçoada, uma terra onde não há mais morte, uma terra onde não há mais aflição. Nesse dia, queridos, nós viveremos a eternidade na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não haverá mais sol nem lua. O próprio Deus será o lumiar dessa nova Jerusalém. Oh, glória! Aleluia! Mas até lá, você foi escolhido para abençoar a terra. Você foi escolhido para dar sabor à terra. Você foi escolhido para sanar a terra. Você foi escolhido para iluminar a terra. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, vamos ficar de pé?